Hoje nós vamos conversar sobre esse fenômeno chamado Stranger Things. A série mostrou recentemente o seu último episódio, depois de 5 temporadas e mais de 10 anos de sucesso no mundo inteiro. E se você assiste, se os seus filhos assistem, ou se você apenas ouviu falar, continue aqui comigo, porque eu vou te revelar algo que vai abrir os seus olhos para uma estratégia muito astuta do inimigo. Para quem não conhece, deixa eu explicar rapidinho o que é essa série. Ela se passa nos anos 80, numa cidade pequena chamada Hawkins. A história começa com 4 meninos que são muito amigos e eles passam o dia todo jogando um jogo chamado Dungeons and Dragons, que é um jogo de monstros e feitiçaria. E de repente, um desses meninos, o Will, ele desaparece sem deixar nenhum rastro. E enquanto a cidade toda procura por ele, aparece uma menina misteriosa, com o cabelo raspado e um número 011 tatuado no seu braço. E ela tem poderes mentais. Ela consegue mover as coisas só com o pensamento e localizar pessoas em outros mundos. A série mostra que existe uma dimensão paralela, um mundo invertido, que é uma cópia sombria e podre da nossa realidade, cheia de monstros. E tudo isso que a série mostra acontece porque um laboratório secreto do governo estava fazendo experimentos perigosos com essa menina. Pois é, parece só uma história de aventura de criança, não é mesmo? Mas agora eu quero que você preste muita atenção aqui comigo. Existe uma técnica no mundo da comunicação chamada hipnose de engajamento. E o que é isso? É quando uma história é tão bem feita, ela é tão bonita de se ver, que o seu cérebro acaba desligando aquele filtro que separa o que é certo do que é errado. Ou seja, você entra num estado de relaxamento tão profundo que a mensagem entra direto no seu subconsciente. Por exemplo, um dos elementos mais intrigantes na série é o relógio de ponteiro batendo 4 vezes pouco antes da morte de alguém. Isso pode ser interpretado como um sinal de que o tempo da vigilância está acabando para muitas pessoas. E eu sei que nessa hora muitos podem pensar: ah, pastor, mas isso é só ficção, são apenas monstros, tudo é feito de computador. Mas irmãos, o problema nunca foi o monstro em si. O verdadeiro perigo está no momento em que você baixa sua guarda, relaxa no sofá e aí a mensagem entra sem ser questionada. É por isso que a série Stranger Things funciona como uma ferramenta de reeducação espiritual, porque enquanto ela entretém, ela vai ensinando a tratar o ocultismo e o contato com o mundo das trevas como algo totalmente normal e até heróico. A série usa um truque muito esperto chamado nostalgia. Eles mostram aquelas roupas coloridas dos anos 80 que muita gente aqui usava, as bicicletas, os radinhos walkie-talkies, as músicas que a gente gosta. Tudo isso cria um conforto no coração, um sentimento gostoso de saudade. E quando você sente essa saudade, o seu cérebro solta uma substância chamada dopamina que dá muito prazer. E quando você sente esse prazer, você não questiona mais o que está assistindo. É o cenário perfeito para que eles comecem a te influenciar. Por exemplo, no meio dessa nostalgia toda, a gente aprende a amar a personagem 11, a Eleven. A gente sente dó dela porque ela foi usada como uma cobaia. Mas olha só o que ela faz. Ela usa tanques de privação sensorial, que é um método real que as pessoas usam para entrar em transe, para projetar a consciência dela para fora do corpo e falar com seres de outra dimensão. Irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso. A palavra de Deus diz, lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, o seguinte, preste atenção. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que afirmam que o que é sombrio é luz e o que é luz é sombrio, que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo. E caso você não tenha percebido, essa série troca o nome das coisas só para te enganar. O que a Bíblia chama de mediunidade, eles chamam de poder mental. O que a Bíblia chama de consultar espíritos, eles chamam de conexão dimensional. E sem perceber, você começa a torcer para que uma criança pratique aquilo que Deus abomina. O que antes causava medo no cristão, agora causa fascínio. E o fascínio, meus irmãos, é sempre o primeiro passo para você aceitar o pecado. Agora vamos falar desse tal de mundo invertido. Na série, ele é uma dimensão de trevas, de podridão e morte que fica bem embaixo da nossa realidade. E se você olhar para a Bíblia, vai ver que esse lugar tem um nome: abismo.
Em Apocalipse capítulo 9, nos versículos 1 e 2, está escrito o seguinte: Então, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu na terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu de lá fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça. Olha isso, irmãos, a Bíblia trata o abismo com muita seriedade. Mas o que a série faz? Ela transforma esse abismo num cenário de aventura de RPG. Os personagens entram lá, exploram tudo, lutam com monstros e saem de lá como se estivessem num acampamento de férias radical. E com isso você se acostuma com o que é terrível até não sentir mais nada. Pensa numa criança que joga videogame de tiro o dia todo. No começo, ela se assusta com os tiros, mas depois de uma semana, um mês, ver alguém morrendo no jogo não significa mais nada para ela. É isso que a série faz com o mundo espiritual. O mal deixa de ser algo para ser evitado e passa a ser algo para ser explorado. Mas a verdade é que o ser humano ele não tem nenhuma autoridade para explorar o reino das trevas. Isso porque só existe alguém que tem as chaves da morte e do inferno, e o nome dele é Jesus Cristo. Sem ele, qualquer tentativa de lidar com o mundo invertido é uma sentença de prisão espiritual. E tem um outro ponto que eu quero que você preste atenção. A série usa um projeto real do governo americano chamado MK Ultra. Foi um experimento que aconteceu de verdade, onde eles tentaram usar drogas e tortura para controlar a mente das pessoas. E a série pega esse fato histórico e mistura com o ocultismo. Por que será que eles fazem isso? Para convencer essa geração de que o mundo espiritual é só uma outra dimensão ou uma frequência da ciência que o homem pode explicar e dominar. Isso mostra que eles querem tirar a seriedade do mundo invisível. Eles querem que você acredite que não existe pecado, que não existe demônio, que existem apenas energias e dimensões. Mas olha só o perigo, irmãos. Se você não acredita que o pecado existe, você não sente que precisa de um salvador. E esse é o maior plano do inimigo. Fazer você achar que Jesus é desnecessário e que você só precisa de um entretenimento na sua mente para vencer os seus monstros. Agora, irmãos, preste atenção, porque eu quero falar de um monstro específico da série que quase ninguém analisa pelo lado espiritual: o Devorador de Mentes. Na série, ele é uma criatura gigante, feita de sombras, que não quer só matar, ele quer possuir. Ele entra nas pessoas e passa a controlar cada pensamento, cada movimento delas. E o detalhe mais assustador: todas as pessoas que ele possui ficam ligadas numa mente coletiva. O que um sente, todos sentem. Eles perdem a vontade própria e viram escravos de uma única vontade maligna. Mas deixa eu te falar o que a Bíblia diz sobre isso. O inimigo das nossas almas sempre quis o controle da mente humana. E ele foi chamado por Jesus de o Deus deste mundo que cega o entendimento das pessoas. O Devorador de Mentes é uma representação do que acontece na possessão e na influência do mal. O inimigo quer devorar a sua capacidade de pensar por conta própria, deixando de lado a vontade de Deus. E olha só que interessante. Hoje em dia, a gente vê essa mente coletiva acontecendo na internet, nas redes sociais. É todo mundo pensando igual, todo mundo repetindo as mesmas frases, todo mundo aceitando os mesmos pecados. E se você discorda da maioria, você é atacado, você é cancelado. Irmãos, isso é o Devorador de Mentes agindo na nossa cultura. Ele quer que você perca a sua identidade em Cristo para se tornar apenas mais um soldado nesse exército de trevas. E quando a série mostra pessoas sendo devoradas por dentro, ela está mostrando uma realidade espiritual. E se você não enche a sua mente com a palavra de Deus, você fica vazio por dentro. E a Bíblia avisa que uma mente vazia é o lugar preferido para o inimigo morar. E quando você percebe, já não consegue mais saber o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo, a voz do mundo. Agora, irmãos, olha só como o vilão da última temporada, o Vecna, escolhe quem ele vai matar. Ele não ataca qualquer pessoa. Ele procura jovens que carregam traumas, segredos, culpa e vergonha. Ele entra na mente da pessoa através dessas feridas. Irmãos, isso é uma aula exata de como a opressão maligna funciona. O inimigo não entra onde não tem porta aberta. Ele procura o que nós chamamos de legalidade ou uma brecha.
Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Porém, muitas vezes a gente dá essa oportunidade através de uma mágoa que não perdoa, de um erro que a gente esconde lá no fundo da alma. E o Vecna espiritual usa essa ferida para colocar pensamentos de morte na sua cabeça. E o que a série diz que é a solução? Para pensar. Ela diz que é ouvir a sua música favorita. Irmãos, a música pode até acalmar os seus nervos, mas ela não tem poder para fechar um portal espiritual. Só o sangue de Jesus pode limpar uma ferida e fechar a brecha para que o inimigo não toque mais em você. E tem mais uma coisa, a série mostra o Clube Hellfire, que significa Clube do Fogo do Inferno. Eles colocam os meninos desse clube como heróis, enquanto os cristãos da cidade são mostrados como pessoas fanáticas e ignorantes. Isso ensina os jovens a terem raiva da igreja e simpatia pelo que é sombrio, obscuro. E hoje em dia virou moda usar camisetas com o nome desse clube. Dá para acreditar? O que antes era perigoso, agora é estiloso. Você precisa entender então que a sua imaginação é o terreno onde o Espírito Santo trabalha. E se você enche a sua mente com imagens de possessão, de monstros, você está entupindo o canal por onde Deus fala com você. Eu sei que muitos reclamam que não ouvem mais a voz de Deus, mas passam as madrugadas vendo coisas que são do inimigo, como magia, feitiçaria, consulta dos espíritos. Tudo isso, irmãos, Deus proibiu na Bíblia para nossa proteção. Vamos pensar, por exemplo, no rei Saul. Ele se afastou de Deus e quando ficou desesperado, ele procurou um médium. Ele procurou respostas no mundo proibido. E o espírito de Stranger Things é o mesmo espírito de Saul. A ideia de que o invisível pode ser consultado para nos dar poder fora de Deus. Então, o que você deve fazer? Se você percebeu que a sua guarda baixou, tome uma atitude a partir de agora. Primeiro, limpe o seu ambiente. Se aquilo que você assiste está te fazendo tropeçar, pare de assistir imediatamente. Consagre os seus olhos ao Senhor. Depois, cuide dos seus filhos. Não deixe que a TV eduque a sua família. Ensine a eles o poder de verdade que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? E por fim, feche as brechas. Se existem traumas ou pecados que o inimigo tem usado para te atacar, entregue isso aos pés da cruz. Apresente para Jesus, pois Ele é o único que cura o coração ferido para que o mal não tenha onde mais se segurar. Irmãos, o relógio da vida está batendo e a gente precisa estar com a mente limpa para ouvir o chamado de Deus. Então não se deixe levar pela moda, não vá onde a multidão está indo, porque o próprio Jesus disse que a porta larga e espaçosa conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou desse vídeo, compartilhe, vamos alertar as pessoas sobre os perigos espirituais dessa série, tá bom? Eu vou colocar agora 2 vídeos aqui na tela, escolha um deles para edificar a sua fé. Deus te abençoe, um grande abraço.